Ótimo! Assim está na posição correta, né? Isso, seja muito E bem-vindo. Foi aí, bom que tinha um livro seu na cama. é Aí a gente já verdade, viu. verdade. Que legal! Já vi um deles. Esse livro é o livro que tem os detalhes, né, do método, passo a passo, entendeu? Ele é o que É, número? É o segundo? ele é o volume 2, Volume isso. O volume 2. 2 é quando a gente apresenta todas as consoantes, encontros consonantais, dígrafos, a parte da gramática, né? Quando tem todo esse contexto. Mas, assim, a hora que eu puder começar, você fala, Olha, né? Aí eu explico. eu vou pular a apresentação, porque a gente já fez uma live Tá, antes, já tem o currículo. Eu falei que hoje isso. nós temos que aproveitar você ao máximo, todos os segundos. Antes de terminar, a gente tem uma novidade que a gente vai contar para eles só no final. Quem ficar aqui É, até o só no final, final. a doutora Deise Serra está trazendo uma hiper novidade para gente, tá? Então, quem ficar até o É final vai saber em verdade. primeira mão a novidade, tá bom? É A gente verdade, combinou, verdade. eu estava combinando com a doutora Deise Serra que para ela continuar, mas a gente achou melhor, ela disse que já fez essa experiência em outra oportunidade e foi bem bacana. Por quê? Porque a primeira Uhum. parte, vamos dizer assim, está gravada lá no canal do YouTube. Então é só chegar lá e Sim, assistir. Então agora a doutora vai sim, fazer, sim. vamos dizer, do final para o começo, né? E a gente vai, Isso, não vamos isso. deixar perguntas hoje, especialmente porque a gente vai aproveitar essa aula. Não é live, gente. É uma aula sobre um método maravilhoso que a doutora Deise Serra desenvolveu para a gente alfabetizar os nossos meninos. Eu chamo todo mundo de menino. Muito obrigada mais uma É, vez, viu, doutora? nada. Muito obrigada mesmo. Imagina, Mara, eu que agradeço pelo convite, da gente poder completar, né? Porque a gente falou tanta coisa e acabou que não deu realmente para concluir naquele dia. Então, essa experiência que eu tive outro dia, foi numa palestra online, né, que eu fiz, uma palestra síncrona, e aí deu muito certo, porque eu comecei do final para o começo, não faltou tempo, né, Uhum. e a gente objetivou bastante as etapas, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte: depois eu refaço também um pouquinho dos precursores relacionando com a alfabetização, tá? Mas vamos imaginar o seguinte: que vocês todos que estão aqui no Insta da Mara, tá? Prestigiando esse momento, já alfabetizaram as crianças já estão no momento em que elas constroem frases, elas fazem frases e elas leem frases e elas conseguem interpretar o contexto dessas frases. Então, nós já chegamos num momento extremamente importante da alfabetização, Uhum. porque é sinal de que ela já domina todos os fonemas e já tá numa etapa muito avançada, ok? Sim. Então, como é que fica a parte da interpretação textual, que é uma questão muito séria, né? E a produção textual. Nós precisamos investir bastante na interpretação dos textos, porque um processo de interpretação mal construído, ele vai interferir em todas as disciplinas e na compreensão de todas as disciplinas. Isso para qualquer criança, Uhum. qualquer aluno, até mesmo universitário. Qualquer um Se de você não nós. interpretar, qualquer um de nós, você não vai conseguir compreender ciências, matemática. Então, certa vez eu citei isso na palestra, conversando com um excelente professor de matemática que tem esse olhar bem sistêmico, ele falou: olha, o problema maior dos nossos alunos é o matematiquez. Uhum. Quer dizer, na hora que vai montar uma equação, na hora que vai entender um problema, ele não consegue porque a interpretação parou na fase da compreensão. E eu achei isso muito lindo, porque exatamente um professor de matemática que a gente pensa que está numa área oposta, Uhum. não. Ele teve esse Numa visão olhar. Sim, numa visão interdisciplinar, ele consegue entender que quando o aluno está na fase da compreensão,
é uma etapa, a interpretação é outra. Então, como é que nós fazemos? Aí é o livro 3, é o amarelinho que não está aqui nesse momento, né? Não está aqui comigo, ele está esgotado, os 3 estão esgotados agora. Está saindo a 2ª edição do livro de exercícios, né? E aí, corrigidos, nós acrescentamos 65 exercícios novos, vai sair. Mas vamos lá, interpretação de textos. Como é que eu começo? Bom, eu posso criar os textos, você não precisa usar a interpretação de textos já reconhecidos, né? Textos reconhecidos já de autores consagrados. Você pode criar textos de 4 frases, de 5 frases. E vamos inicialmente trabalhar a compreensão, que é diferente de interpretação. Então, primeira etapa, tá? Se você vai falar sobre o cachorro, né? O menino tem um cachorro, o menino ganhou o cachorro do seu avô, o cachorro é marrom, ele gosta muito do cachorro, enfim, o que você quiser sobre o cachorro, porque foi a temática que surgiu ali na discussão que você fez com a criança. Então, você pode produzir o texto com ele, inclusive, ele vendo você escrever, ou trazer pronto. O primeiro movimento é de compreensão com marcar X, marcar a opção correta, tá certo? Especialmente para os não verbais, isso vai funcionar muito bem. Marcar a opção correta e de algo que ele possa destacar diretamente do texto. Então, ele vai olhar para o texto e ele vai... Bem objetivo. Qual bichinho que o João ganhou do seu avô? Um cachorro, um gato, um galo? Então, ele vai marcar a resposta certa. E ele encontra essa resposta no texto, claramente. Tá bom? Bom, numa segunda etapa, nesse mesmo texto, isso é importante marcar, eu utilizo o mesmo texto e agora ele não marca mais X. Nós vamos para uma atividade de completamento, tá? A frase idêntica do texto, né? João ganhou um cachorro, ele gosta muito do seu cachorro, a cor do cachorro é traço, ele vai preencher marrom. Eles passeiam na praça, e isso tudo está no texto, mas agora ele tem que escrever a resposta. E preferencialmente questões diferentes daquelas que ele marcou X em cima. Importante. Porque não é uma cópia e nem é a intenção que ele decore. Tá certo? Terceira etapa com o mesmo texto do cachorro, ou da pipa, ou da bola, ou de um passeio, o que quiser. Terceira etapa, perguntas. Tá certo? Quem deu de presente o cachorro? Quem ganhou o cachorro? Mais uma vez, eu devo fazer 2 ou 3 perguntas, também tentando fazer perguntas de algo que ele não respondeu acima, nem marcando X e nem perguntando, tá? E nem completando. Quarta etapa com o mesmo texto, tá certo? Olha, é isso, a gente tem essa questão no TEA, de repetir para poder levar o sujeito à compreensão e à generalização. Quarta etapa, agora vem as perguntas abertas para trabalhar a inferência e a interpretação. Certo? Entendi. Você também tem um cachorro como o João? Aí ele vai responder o sim ou não. Você gosta de animais? Qual bichinho você gostaria de ter? Certo? Já ampliando. Ou João também. já ampliou e passado, né? Sim, isso. E agora ele vai ter que conversar com o personagem do texto. Ele vai conversar com o personagem do texto, ele vai se colocar no lugar do texto. Então, olha aí a teoria da mente, olha aí a coerência central e olha aí a importância do sorriso responsivo, que é quem desperta tudo isso. A questão da empatia, lá nos precursores, lá no começo,
eu trabalhei isso lá no começo, antes de apresentar o primeiro fonema, certo? Então, se ele não estiver pronto com esta etapa dos precursores, ele não vai conseguir se colocar no lugar do personagem ou se colocar dentro do texto para responder, né? E aí eu posso ampliar, se foi um texto sobre a viagem. Olha, viagem, o João passou as férias em São Paulo. E você? Onde você passou as suas férias? Certo? Se não estivéssemos numa situação de pandemia, né? Então agora ele vai ter que realmente responder de algo que ele vai construir na quarta etapa do mesmo texto. Ok. Certo? A partir daí, eu faço isso mais algumas vezes, e aí o alfabetizador ele vai sentindo se já está repetitivo para ele ficar marcando X e completando lacunas. Eu já posso, então, agora somente usar a quarta etapa. Eu posso usar já um texto de Cecília Meirelles, eu posso já usar um texto de outros autores, de Vinícius de Moraes, porque ele vai compreender, certo? Então, aí a importância da interpretação textual caminhar junto com a produção textual, porque nós também vamos respeitar, na hora de interpretar, os mesmos estilos literários, certo? Os mesmos estilos textuais, ou seja, a primeira redação da vida do menino, né? Ele fazia frases, e às vezes fazia as frases muito simples, tais como a Mara é uma professora bonita, a Mara é boa professora. Então, assim, as frases muito simples, sem muita argumentação. Tá, mas está valendo. Só que agora eu quero mais, eu quero um texto, eu quero a famosa redação, tá certo? E aí, quem quiser também beber na fonte, foi outra fonte que eu bebi muito nos estudos também, do professor Jaime Zorzi, que é uma autoridade. O professor Jaime Zorzi é uma autoridade. E ele tem um livro que não é novo, mas continua valendo, todo o que está escrito ali tem a sua importância, né? É Aprendendo a Escrever. E ele fala o seguinte, que até mais ou menos, agora essa ordem mudou um pouquinho, né? Mas continua valendo, que do primeiro ao terceiro ano, pelo menos uma produção textual por semana. Olha. E do quarto e quinto anos, pelo menos 2 redações por semana, pelo menos. Mas é importante o feedback para o aluno. Por quê, Mara? Se eu corrijo a redação e ele leva em gaveta, ou coloca na pastinha e arquiva, e ele não vai ter mais contato com os erros que ele cometeu, não é? Ou seja de ortografia, seja de coesão, de coerência, de pontuação, cadê o aprendizado? Sim. Né? Quando nós estamos orientando uma monografia, uma dissertação, não é assim? Nós corrigimos, e às vezes a gente rabisca todo o trabalho com autorização do aluno, faz observações, eu gosto... E está nessa fase, né? Aí você tem o feedback, qual é o seu dever de casa? Levar para casa para poder fazer aqueles concertos, certo? E nós temos que olhar, então, para a educação brasileira e pensar que nem sempre o professor tem esse tempo de corrigir 2 redações de cada aluno por semana e ter também o feedback, ou seja, são 4 redações por semana, por causa do feedback. Tá certo? Então, as escolas precisam ver como vão fazer isso. Aí, quais são os estilos na ordem, tanto para interpretar quanto para produzir o texto? Primeiro, a descrição. Vai numa via muito contrária ao que nós fazemos com o neurotípico. Porque no neurotípico nós começamos com as narrações. E por que começamos com as narrações? Porque contam histórias para a gente, não é? Contam histórias para a gente, a criança escuta história, a criança lê histórias, então ela tem mais contato com a narração.
Mas a criança com TEA, ela tem um pensamento mais concreto, mais material, mais vezes um pouco flexível. Então, eu começo com o que é visível e objetivo, certo? Como é a sua sala de aula? Vamos lá, tá certo? Minha sala de aula, ela está vendo e ela está ali comigo naquele momento. Ou eu estou no laboratório de ciências produzindo esse texto com ela, ou eu estou no parquinho, no gramado, ou eu estou na quadra. Então, eu tenho algo de visual para retratar no texto, tá bom? A quadra, a educação, as aulas de educação física de minha escola. Então, eu começo a dizer, minha escola tem uma quadra grande, espaçosa, tem muito espaço. Aqui nós jogamos bola, aqui nós brincamos também no recreio, enfim, a quadra é feita de cimento pintada de verde. Tem um espaço que nós podemos jogar bola e fazer gol, chama-se trave, enfim, certo? Ou minha sala de aula fica no 3º andar. Ela é grande e nela cabem 25 cadeiras. Na frente eu tenho um quadro e ela tem 3 janelas. Eu tenho 2 amigos, meus amigos se chamam Pedro e Maurício. Enfim, eu vou fazendo uma descrição daquilo que está no alcance do olhar, certo? Se o aluno tiver dificuldades, eu faço perguntas para ele sobre a sala numa folha à parte, e ele escreve as respostas. E no final eu leio para ele a história que ele formou. E digo para ele, agora nós vamos fazer uma outra descrição, outro texto de um outro espaço da escola. Por que principalmente do espaço da escola? Porque eu conheço, porque eu sou professora e estou ali. Então eu posso confiar nos dados apresentados que são verídicos. Certo? Agora, se por um acaso, quando eu chegar, você agora vai descrever o seu quarto e vai trazer para mim amanhã a sua casa. Você vai descrever a sua festa de aniversário. Eu não estava lá para conferir. Então, eu tenho que contar com o componente imaginação, realidade. E na descrição, eu vou sempre trabalhar com componente realidade, inicialmente com o aluno que tem TEA. Tá? Segundo estilo, narração em primeira pessoa. Também na contramão dos neurotípicos. Certo? Então, meu nome é Henrique. Eu gosto de comer brigadeiro na sobremesa. Eu não gosto de abacaxi. Enfim, meu melhor amigo chama-se Vinícius. Então, eu vou falando de mim, eu faço uma narração em primeira pessoa, e ele vai se apropriando de si mesmo e trabalhando aos poucos essa ideia de produzir, de que tudo que a gente fala, que as histórias podem ser escritas, tá? Na terceira etapa, estou correndo um pouquinho. Na terceira etapa, nós vamos para a narração de terceira pessoa. E aí eu faço uma apresentação para ele oralmente de alguns textos, mostrando para ele que alguém que não está ali no texto está nos contando uma história. Alguém que não está no texto está nos contando uma história. E essa pessoa está escondida. Eu não sei quem é. Às vezes o narrador é o personagem, mas na maioria das vezes ele não é. Não é? Então, assim, Augusto dos Anjos, exatamente, Augusto dos Anjos, né? Machado de Assis, Vinícius de Moraes, enfim, uma infinidade, Cora Coralina, muitas vezes elas não eram, não estavam ali nos textos, poderia até estar, mas na maioria das vezes não. Então, quem é que está contando essa história para a gente? Vamos inventar aqui, olha, tem alguém contando essa história que não sou eu nem você. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos estar no texto, nem eu nem você. Nós vamos inventar uma história
e nós dois vamos ficar escondidos. É a narração em terceira pessoa. E lá na interpretação, eu estou interpretando textos com os mesmos estilos. Isso é muito importante, esse cruzamento. Tá ok? É. Aí, na sequência, vem o diálogo. O diálogo porque eu estou dando ênfase agora aos sinais de pontuação. Pontuação, o travessão, o ponto de exclamação, ponto de interrogação, os 2 pontos, a vírgula já passa a aparecer na vida dele, porque ele já está produzindo texto, então tem vírgula. E eu já mostro a função da vírgula, certo? Então eu já estou nesse momento. Para ver a questão da entonação, que muda. Exatamente. E aí tem todo um componente do TEA, né, que a gente tem que considerar, porque a criança ansiosa, ela vai respirar diferente e vai pontuar diferente. Então, tem esses aspectos que você vai observar. Ele é ansioso, então ele respira diferente, é um respirador bucal, e ele vai pontuar diferente também. Então, olha aí os componentes do comportamento interferindo na aprendizagem o tempo inteiro. Sim. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com autismo tem que ter bem claro, que o comportamento do autista, ele atravessa a aprendizagem o tempo inteiro. Certo? Impedindo ou favorecendo, dificultando ou favorecendo, ele vai atravessar o tempo inteiro o trabalho, né, da gente, da aprendizagem. E aí, depois do diálogo, eu venho a narração com o diálogo no meio. Certo? Então, ele vai entender, agora sim vai ficar mais claro para ele, depois que eu trabalho o diálogo, vai ficar mais claro ainda para ele que existe um narrador que não faz parte do texto, e no diálogo eu tenho personagens. Então, agora eu sei o que é narrador. E isso, quando alguém deita do seu lado na cama para contar uma história que não está no livro, ele vai contando a história. Meu filho era uma vez um menino que morava num sítio. Essa pessoa é o narrador da história que ele está contando, certo? Então, fique atento, aí ele vai compreender melhor quando chegar o diálogo. A última etapa, que é difícil inclusive para nós, Mara, que é a nossa veia poética, a sensibilidade, né? Os apaixonados fazem com mais facilidade. A poesia, os poemas, as poesias, aí nós vamos trazer, e olha, volta a importância da rima, ou não. Mas, nesse momento, se eu não tenho a teoria da mente, ele não vai conseguir compreender, né? Porque quando se eu disser, a Mara é delicada como uma flor, aí, assim, você está comparando a Mara com uma flor, a Mara é uma pessoa, ela não é uma flor. Então, aí nós vamos... Não vai aceitar, entendeu? Então, a gente vai precisar ter explicar essa linguagem poética e trabalhar bastante a sensibilidade, a empatia. Na parte das habilidades sociais, os psicólogos que vão trabalhar as habilidades sociais vão ajudar muito nessa questão. A importância da empatia, né? Que passa por cuidar de uma plantinha numa terapia. Pode desenvolver empatia, se condoer de uma situação de alguém que está numa situação de vulnerável na rua, tudo isso, certo? Então, a interpretação e a produção textual, elas passam por aí e elas vão acontecer de forma muito rápida, porque a parte mais complexa estará agora, quando eu vou abrir aqui esse livro vermelho e passar para vocês, né, as etapas dos fonemas que nós escolhemos trabalhar, tá bom? Então, eu acredito que tenha ficado claro na etapa anterior como nós apresentamos as vogais, os encontros vocálicos, mas a importância de trabalharmos antes de qualquer
apresentação fonética, trabalharmos muito a importância da construção dos precursores de linguagem. Isso. Tá bom? Uhum. Porque sem contato visual, ele não vai olhar para sua boca e não vai enxergar como é que se faz a pronúncia do fonema, e nem vai olhar para a posição correta dos exercícios. Onde é que está o exercício, de que lado, em qual posição da folha ou do quadro ou da tela que você está apresentando. Ele não vai conseguir acompanhar absolutamente nada disso, né? Uhum. Sem o sorriso responsivo, não tem interpretação e nem leitura de emoção. Sem as condutas simbólicas, a atenção compartilhada, a atenção conjunta, a capacidade de fazer o jogo simbólico, o engajamento conjunto, e não tem condição dele criar temas e dele inventar palavras, porque ele está engessado, e nem de fazer o jogo de olhares. Olho para a Mara, olho para o quadro, olho para o meu caderno, para o meu livro, para a folha de exercícios, certo? Sem a imitação, ele não vai conseguir copiar uma letra. Agora é a letra script, agora é a letra cursiva, agora é a letra bastão. Sem imitação, não tem cópia, né? Então, sem a fala referencial, nós podemos sobreviver. Daí em diante, a gente consegue, mas o apontar, fundamental, tanto o apontar imperativo quanto declarativo, né? E o dar imperativo também, que são precursores de linguagem. Por quê? Eu preciso lembrar que eu não vou alfabetizar somente crianças verbais. Eu vou alfabetizar também aqueles que não falam, que são não verbais e que vão usar a leitura e a escrita como uma comunicação alternativa, certo? E daí ele vai aprender ciências sociais, ciências naturais, matemática, português, porque ele vai poder interpretar e julgar aquilo que é importante em cada questão. Então, é isso. Agora nós vamos para a apresentação das consoantes. Isso. Então, quando eu fui apresentar as consoantes, pensar em quais consoantes e a ordem, também teve muitos erros e acertos, como eu expliquei lá no primeiro encontro, e contei para vocês com toda a abertura do coração quantas vezes eu errei e tive que corrigir o meu caminho, né? Então, o que eu fui fazer? Como eu estava percebendo que havia uma íntima relação entre o processo de construção de linguagem, da fala, inclusive, precursores de linguagem e leitura, eu fui buscar também beber na fonte da linguística e entender quais eram os primeiros fonemas que a criança pronunciava desde bebê, para poder refazer esse caminho. Então, vocês estão compreendendo que, claro que existe em nós, educadores, uma visão prospectiva, vygotskiniana, mas eu tenho que ter também uma visão com o autista sempre retrospectiva, tá? E aí, os primeiros fonemas foram o som das letras B, T e M, quer dizer, B, T e M, certo? Fonemas, seguindo as mesmas etapas, quer dizer, das vogais, primeiramente desenho e som, a letra não aparece, depois que ele estiver reconhecendo, assim, num conjunto de vários desenhos, aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho, olha, os desenhos todos misturados, tá vendo? E aí ele vai identificar o que começa com B, o que começa com M, o que começa com T. Então, aqui nessa página eu tenho bola, eu tenho martelo, eu tenho tesoura, eu tenho tartaruga, eu tenho telefone, eu tenho balão, eu tenho banana, eu tenho pé.
e aí ele vai identificar com qual fonema começa, mas não tem a apresentação da letra. Aham. Tá bom? Depois que ele for capaz de fazer isso, aí ele vai completar as palavras com som inicial. E eu tenho o apoio do desenho ainda, Aham. certo? A próxima etapa, e aí eu estou assim abreviando bastante para caber no tempo de uma live, eu já estou na etapa 24, isso já contando lá desde a construção dos precursores, vogais, encontros vocálicos e consoantes. Na etapa 24, eu vou dar o desenho e ele vai escrever somente o som inicial. Aham. Somente o som inicial, certo? A última etapa para que eu possa saber se eu posso mudar ou não de consoantes, o famoso ditado. Agora, sem apoio de nada, folha branca, folha rosa, amarela, da cor que você quiser, eu vou falar os sons e você vai escrever. Vamos lá. T, 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 b, b, b. Só isso. Eu ainda não estou fazendo palavras, certo? Aí sim, ele conseguiu escrever esses sons iniciais, agora eu vou formar sílabas, certo? Eu vou juntar com as vogais. Mas eu vou recomendar que vocês façam um quadro de sílabas fora de sequência, Aham. tá certo? Do tipo assim, olha, bi, bo, ba, be, bu, sabe? Me, mo, ma, mi, mu. Totalmente fora de sequência para não ter decorebas, não ter nada, memorização sem compreensão. Ok? Ok. Bom, passado isso, eu já posso formar umas 2 palavrinhas para ele poder entender o que é, como é que funciona. Aí eu trago o som do N, certo? Ok, trago o som do N, cumpro as mesmas etapas e volto para poder parear também com o M. Aham. Então, observem que agora eu não venho com uma sequência de 3 consoantes. Eu apresento só o N e formo um quadro de sílabas com a presença do N também, para ele parear com o M e ver que é diferente. Certo? Aí já estou na 49ª etapa, viu? Porque tem muito exercício para fazer nesse meio, né? E vem o L, o som do P, P, P e o L, tá? Então vem o N, o P e o L. Mas o N veio primeiro para eu poder parear com o M e não confundir, tá certo? Mas a segunda sequência é P, N e L. Repito as mesmas etapas e agora o meu repertório de desenho aumentou muito. Eu tenho muitas imagens, certo? Eu tenho muitas imagens para poder apresentar e ele identificar qual é o som inicial. Eu ainda estou batendo nessa tecla e estou pouco preocupada ainda nessa segunda sequência com a formação de palavras. Ainda estou pouco preocupada. A única coisa que eu preciso dizer é que ele precisa reconhecer o som inicial e preencher uma palavra com som inicial. Ok? Bom, aí vem o D, D, o F, certo? O F e o S inicial. D, F e S. Ok? Então vem a foca, o dinossauro, o sofá, o sapato, o sapo, a faca, o dado, o dominó, a folha, certo? E aqui sim, a partir dessa terceira etapa,
eu já estou num processo de formar sílabas, de aumentar o repertório de palavras que eu consegui formar com ele, e até pequenas frases. Uhum. Então já Tá bom? as Mas, frases aqui. sim, mas mesmo assim, mesmo formando pequenas frases, eu não posso perder o ponto do início da consciência fonológica. E olha o que eu tenho aqui, olha. 2 páginas de desenhos para ele reconhecer o som inicial. E eu já estou fazendo palavras e pequenas frases. Uhum. Tá bom? Por quê? Porque a gente tem as trocas pedagógicas, né? Na ortografia, as trocas pedagógicas e as trocas porque a criança tem algum problema que vai necessitar de fonoaudiologia. Mas as trocas pedagógicas, elas são ditas pelo professor Jaime Zorzi, pelo doutor Jaime Zorzi mesmo, normalmente pela falta de fixação na aprendizagem. Uhum. Então, por isso é que pode parecer repetitivo, mas não, certo? A gente precisa fazer. Bom, e aí eu tenho certeza que ele está dominando os sons iniciais para não acontecer aquilo assim. Mara, com qual som começa Mara? Você vai me dizer, com A, não é? O A aparece mais. Aí eu tenho Mara, olha só. Mara. Eu abaixo o volume da voz e ele vai perceber o som inicial. Isso é muito importante. Esse treinamento do alfabetizador. Então, quando é familiar, quando é pai, a gente treina bastante esses pais para que eles possam, né, assim, saber os procedimentos corretos, tá? Aí, gente, vem o J. O J. Jacaré, janela, jipe, joaninha, certo? J. Sei. E você pode também já formar a silabação do J. Ok. Imediatamente após o J, eu apresento o G. Mais G, Go e Gu, somente. G. Depois do J, só o som de gaiola, gato, gota. G. Eu estou na etapa 68, tá certo? E eu pareio com ele e mostro, né, para ele que já existe ali uma diferença de sons. E eu não vou entrar agora. Eu primeiro pareio bastante com Gá, Gó, Gu. Depois que ele compreendeu, eu trago o Gé e o Gi. O G. Quando eu trouxer geladeira, gelo, girafa, eu volto ao J e mostro para ele. Também. Que é o G e o G. O G também pode fazer som de J, certo? Então a gente a vida dele começa a complicar, exatamente. E aí a gente tem a apresentação do V. Certo? Sim. E aí muita gente me pergunta assim, mas por que no seu livro, lá na etapa 73, você volta no F? Porque é a troca mais comum pedagógica, o F com o V. Então, o vela, né? E a faca. Aí, quando eu apresento o V, eu volto ao F, a família do F. É a certo? faca e a vaca. Exatamente. E mostro para ele, é a hora da gente fazer esses jogos, porque ele já está escrevendo palavrinhas. É um momento perfeito para a gente começar a fazer adição e subtração de letras e mostrar que a alteração de uma letra modifica a palavra, e modifica o desenho, modifica o sentido, modifica tudo. Esse é o momento, tá?
Ótimo. Chegamos à etapa 77 e 78, quando eu vou, tô correndo um pouquinho para dar tempo, tá bom, gente? É. Que aí eu Para vou apresentar surpresa. o som do C. C, C, C. Olha, é o som do C, mas com o som do C, C, certo? Esse som do quê? C. Nesse momento, eu também apresento o dígrafo QU. Então, olha só, cachorro, mas e se eu fizer com E? Queijo, eu vou precisar de outra letra para fazer esse som, Aham. tá certo? É o primeiro dígrafo que chega, é o QU Eu. pareando com o C, Ok. tá bom? Quando eu apresento C com som de S, cisne, cebola, certo? Dessa forma, eu volto ao S e construo um vocabulário, tá Uhum. ok? Então, apresentei esse dígrafo e tem uma prática na apresentação do dígrafo que é muito gostosa. Eu faço assim, olha só, nós temos duas letrinhas aqui, dois sons, mas que quando eles estão juntos, do E e do I, o som do U fica escondido, ele desaparece. Duas letras formam uma. Como pode acontecer com as cores? E aí eu pego o azul e misturo com o amarelo na frente dele, faço verde. Olha. Pego o vermelho e misturo com o amarelo e faço laranja. Pego o vermelho e misturo com o azul e faço roxo, para Aham. mostrar que duas coisas podem se fundir e formar uma, Outra coisa. tá bom? Exatamente. Aí eu já estou mais avançada, eu vou para os sons do R. Primeiro R, somente o R Iniciar. inicial, Uhum. tá bom? Faço uma revisão, porque agora já tem muito conhecimento. Depois que eu fizer uma boa revisão, eu pareio o R inicial com RR. E Aham. aí a gente vai explicar um conceito gramatical que o R, nenhuma palavra da língua portuguesa começa com dois R's. Eu Uhum. não preciso explicar dessa maneira, com esse nível de sofisticação. Mas olha, você não vai encontrar nenhuma palavra no início com dois R's. O R sozinho no começo, ele já é forte. Então tem o rato, certo? Uhum. Tem o rabo, tem o carro, tem o ferro, tem aí, sim, aprender os R's fortes, eu venho com R no martelo, R no morango, as inversões, Aham. tá certo? Certo. Então, agora eu cheguei na etapa 87, onde eu vou apresentar o Z. Z, Z, Z. Apresentei o som do Z, dominou o Z, são poucas as palavras com Z na língua portuguesa, infelizmente, eu volto ao S, Uhum. pareando sapo, casa e zebra. Olha, Ótimo. quando o S está no começo, ele tem o som de S. Quando o S está no meio, ele faz o som do Z. Casa. Uhum. E zebra está no começo, faz o som do S também quando está no miolo da palavra. Uhum. E agora eu volto e apresento outro dígrafo, SS, pareando de novo com S, Uhum. mas ele conhece um outro dígrafo. Tudo bem? Ok. Agora chegou a vez do X. X com som inicial, xarope, xícara. E eu apresento um outro dígrafo, CH, CH. Uhum. porque agora eu estou trabalhando a igualdade Aham. dos fonemas. E cheguei no W e mostro para ele que, na maioria das vezes, o W ele tem usado em nomes próprios. Walter, Valquíria, Vânia, eu volto ao V.
Uhum. Quando ele não está no início de palavras, né? Ou ele está em palavras estrangeiras, Wi-Fi, wafer. Você gosta de biscoito wafer? Aí é porque a palavra não, a palavra está em inglês, ela não está em português, Uhum. certo? Então eu vou parear o V com o W, ok? Ok. Muito bem. Passada essa fase, eu tenho alguns pareamentos para fazer para poder fixar. Bom, antes dele, etapa 20, ou 95, vem o Y, mas eu só vou apresentar o Y com som de I. Uhum. Iogurte, Iago. O Iago pode ser escrito com I e com Y. Uhum. Diana pode ser escrito com I e com Y. Esqueci de dizer que quando eu apresento o W, e que normalmente é com nomes próprios, eu já apresento, então, outro conceito gramatical, nomes próprios e comuns. Uhum. Aproveito esse momento. Na etapa 96, são vários pareamentos. O X com o CH, xarope e chinelo. O X com o Z, exame e azeite. O X com S, sexta-feira e casca. O X com o QS, táxi e durex. Certo? Certo. Então, eu já vou. Tá acabando. Porque tá. Mas é porque eu quero falar da E surpresa. Eu tô igual a tá. menina. Aí vem o X com SS, máximo e passeio. E aí, a última etapa, penúltima, na verdade, os encontros consonantais. PR, DR, TL, CL, tá? Uhum. E depois, na etapa 103, AN com M e com N. Antes de P e B, você só usa M, certo? E eu concluo com a etapa 104, exatamente com esse conceito. Antes de EP e B, a gente só usa M. E aí vem, na página 118 do livro, a última etapa da apresentação de fonemas. Corri muito, mas para que a gente tivesse acesso e esses links. Exatamente. Esses links esses são é que são importantes. Isso. Entendeu? Só Porque assim, pra a avisar. apresentação do fonema, todo mundo sabe fazer. Agora, os links é que são importantes no Isso. caso do TEA. Como você diz, é Tá o pulo bom? do gato. A gente anotou. Essa live, gente, Sim. fica gravada aqui no IGTV. Amanhã ela tá lá no meu canal do YouTube, tá? Mara Rúbia Martins. E aí, vou agradecer, mas agora eu queria que você desse a surpresa pra gente. Ah, então, a surpresa é a seguinte, é um presente, eu vou dar, já passei para a Mara para ela poder compartilhar para vocês saberem do que se trata. No dia 1º, nós vamos começar um curso onde nós vamos aprender a aplicar praticamente todas as escalas de identificação do TEA. E a Mara vai sortear uma bolsa desse curso entre os seus seguidores. E ela vai me dar o nome e o contato da pessoa, porque essa pessoa vai fazer parte de um grupo de WhatsApp para poder receber as escalas e receber os textos, os artigos que falam sobre as escalas e poder tirar dúvidas. E nós vamos aplicar, nós vamos fazer esse curso ao vivo, síncrono, preenchendo as escalas ao vivo. Então, quais são? ESAT, MChat, PEP-R, PEP-3, ADIR ou ADIR, se preferirem, ADOS, tá? Então, ATA, então, assim, ATEC, nós temos praticamente todas as escalas, CARS, todas as escalas que nós aplicamos para identificar o autismo e verificar o nível de desenvolvimento, nós vamos começar esse curso no dia 1º, tá no meu Instagram, tá no Instagram da Mara, tá no meu Face, e a gente só vai aceitar a inscrição até sexta-feira, por quê?
eu preciso fechar a turma para começar a mandar os artigos de fundamentação teórica e começar também a mandar as escalas para que o pessoal possa imprimir, que é importante, porque elas não estão em Word para preencher na máquina, e poder preencher, né, imprimir, poder preencher e aprender a aplicar todas essas escalas de rastreamentos que são possíveis para nós. Tá bom? Então é um presente que fica para vocês. Obrigada, um presente enorme. Eu vou voltar, gente, daqui a pouco e vou explicar como é que vai ser esse sorteio, porque a gente vai cair. Mas eu vou explicar direitinho como é que vai ser o sorteio. Doutora, muito obrigada. Beijo. Sucesso. Obrigada. Viu? Muito obrigada mesmo pelo presente, pela live maravilhosa, pela aula. Imagina. Gente, eu vou encerrar aqui já. Tudo de bom. Para a senhora também. Tchau. Obrigada. Excelente semana. Igualmente. Tchau. Obrigada pelo presente.